Em fundo preto, pequenas pirâmides azuis surgem na tela e passam da esquerda para a direita. Logo do NEAD. Em fundo branco, pirâmides azuis se movimentam aleatoriamente. Logo da Unesp. Logo da UAB. Animação. Metrópole em tom cinza. Árvores vermelhas. Desenho de pessoas. Uma seta vermelha sobe circulando uma antena e se desfaz no topo. Televisão. Univesp TV. Setas em direção ao cérebro. 3 estudantes, Pedagogia Unesp. Letras brancas, narrativa histórica e memória oral. Na tela surgem imagens de casas, de um ônibus andando em uma rua, de uma cidade e de pessoas sentadas em roda tocando instrumentos musicais. A memória do passado. Jeanne-Marie Ganeban, do Instituto de Estudos de Linguagem da Unicamp. Ela é uma mulher branca com cabelo loiro na altura dos ombros. Traje a blusa regata verde. Depende muito do momento presente. Quem está interessado em... Verena Alberti, coordenadora de documentação do CPDOC-FGV. Ela é uma mulher branca com cabelo castanho escuro na altura das orelhas. Usa óculos e traje a blusa regata preta com bolinhas coloridas. Em saber como as pessoas se lembram sobre o passado, sobre narrativas de experiências pessoais sobre o passado, vai trabalhar com história oral. A história oral é uma manifestação eminentemente democrática. José Carlos Seba, do Departamento de História da USP. Ele é um homem branco com cabelo grisalho, traje a camisa polo branca com listras horizontais bege. Porque você, para exercer a história oral, precisa ter direito de falar, direito de gravar, de ouvir os outros. 2 mulheres caminham em direção a uma casa. Sapopemba, zona leste de São Paulo. Estamos em uma ONG que atende crianças e famílias carentes do bairro. As mulheres entram no Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, SEDECA. Crianças sentadas em roda tocam instrumentos musicais. Este foi o local escolhido por Miriam Duarte para conceder uma entrevista a Marcela Boni. Marcela Boni é historiadora e esta entrevista faz parte de uma pesquisa de história oral. O filho, ele chegava em mim, ele falava assim, eu já estou cheio de ficar nesse lugar. Miriam Duarte, ela é uma mulher negra com cabelo preto preso, traje a blusa regata rosa. Quero passear, eu quero sair com meu pai e minha mãe um domingo o dia inteiro, um sábado o dia inteiro. Quero ficar fora daqui. A história dela é uma história, assim... Marcela Boni Evangelista, pesquisadora e mestra em História Social da USP. Ela é uma mulher branca com cabelo castanho escuro comprido. Traje vestido tomara que caia florido. Triste porque ela teve 3 filhos. Os 3 filhos dela acabaram se envolvendo com drogas muito jovens. E 2 dos filhos dela foram assassinados, foram mortos em situação de violência. E mesmo assim, que é o que eu acho mais admirável, ela continuou trabalhando com adolescentes, com jovens que passavam por esse tipo de experiência. Marcela pesquisou em seu mestrado mães de jovens em conflito com a lei. Mas por que este tipo de entrevista é usado em uma pesquisa histórica? Vamos supor que ela não fizesse essas entrevistas. Como é que a história José Carlos poderia Seba fazer esse trabalho? Com os dados policiais do menino que foi preso. Só. Onde estaria a voz do menino? Onde estaria a voz da mãe? Quer dizer, se eu não entrevistar essa gente, eu não tenho recurso para mostrar um outro lado da questão. E a questão sempre tem um outro lado. Eu verifico que no meu trabalho, Marcela Boni. Talvez os pontos mais importantes sejam esses. Além de ter essa possibilidade de produzir documentação para futuras pesquisas, de poder valorizar esse tipo de experiência, que é uma experiência que outras formas de conhecimento não têm valorizado, que não, e isso é um trabalho bem característico da história oral. Quer dizer então que a história oral pode ser base para pesquisas históricas, assim como os documentos tradicionais? José Carlos Seba. Acontece que, com o passar do tempo, o próprio conceito de documento entra em crise. E, em particular, nos anos 60, nós vamos ter na contracultura toda uma valorização de outras referências documentais. A fotografia, por exemplo, a pintura, por exemplo, o gesto, enfim, há todo um
um conjunto de outras manifestações que passam a questionar a exclusividade da validade da escrita. É aí que nós vamos ver um reforço da valorização das tradições orais, de toda a forma de busca através de mitos que eram transmitidos oralmente, e a história oral entra exatamente nessa corrente. Em um fundo preto, letras brancas. Mitsuko Kawai, Arquivo Museu da Imigração. Única coisa que sabia do Brasil. Mitsuko Kawai é uma mulher branca com cabelo preto na altura dos ombros, usa óculos e traja camisa preta. País fica na América do Sul, que tinha Rio Amazonas, que era maior do mundo, mas o meu pai leu o panfleto que o governo distribuiu e achou que era ótima ideia. A história oral é uma metodologia de pesquisa. Sônia Maria de Freitas, pesquisadora e doutora em História Oral da USP. Ela é uma mulher branca com cabelo castanho escuro na altura das orelhas, usa óculos e traja blazer branco. Que se dedica a registrar a narrativa da experiência humana. Ela nasceu na Universidade de Colômbia exatamente em 1948, quando um professor decidiu acolher depoimentos de pessoas a partir da gravação das narrativas. Sônia Maria de Freitas foi uma das responsáveis por organizar o acervo de entrevistas do MIS e também do Museu da Imigração de São Paulo. Sônia mostrou trechos de entrevistas realizadas por ela nos anos 90 para o projeto de acervo de história oral do Memorial do Imigrante no Museu da Imigração. A vida cotidiana do fazenda. Trecho do documentário produzido para o Museu da Imigração, direção de Olívio Tavares de Araújo. No vídeo, Mitsuko Kawai. Foi dura. É muito dura, inclusive a minha família não estava acostumada à lavoura. Esta é uma Sônia Maria de Freitas. Uma entrevista muito especial que eu fiz com a dona Mitsuko Kawai, porque pela trajetória dela é possível conhecer a história da imigração dos japoneses para São Paulo. Trecho do documentário. Mitsuko Kawai caminha em uma rua. Em seguida, está sentada dentro de um ônibus. A dona Mitsuko chegou nos anos 30. Sônia Maria de Freitas. É um exemplo da trajetória de outros imigrantes. Toda essa experiência de chegar, da vida dura, né, na fazenda, de café, adaptação, a estranheza e depois a constituição da família e conquistar um espaço, né, no Brasil. Trecho do documentário. Mitsuko Kawai manipula verduras. A senhora citou o trabalho do Museu da Imigração. Queria entender por que a ferramenta, a metodologia história oral é a mais apropriada para construir essa história desses imigrantes. Pelo fato dela dar vozes a pessoas comuns, a pessoas anônimas. O projeto foi pensado desde o início com esse objetivo, né, de buscar pessoas de diferentes levas, de diferentes etnias e de diferentes idades. Se não fosse dessa maneira, essa memória se perderia. A história oral no Brasil, ela vem se desenvolvendo desde os anos 70, né, principalmente na área acadêmica e em alguns museus. Eu citaria, por exemplo, o Museu da Imagem e do Som. Depois ela passou a ser desenvolvida também nos anos 70 na criação dentro da Fundação Getúlio Vargas, que é o CPDOC, Centro de Pesquisa e Documentação. Fachada da Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro. Letras brancas. Centro de Pesquisa e Documentação, CPDOC. Verena Alberti. O CPDOC foi fundado em 1973. 2 anos depois, a professora Aspásia Camargo, que era, né, membro do CPDOC, começou a fundar, formar esse programa de história oral, 1975. Bastante inspirado em práticas que estavam sendo desenvolvidas nos Estados Unidos e na Europa. Num primeiro momento, o projeto de pesquisa era acompanhar a trajetória e o desempenho das elites políticas brasileiras desde 1930.
Em 1975 a gente ainda estava na nossa ditadura militar e naquele momento era importante saber como nós tínhamos chegado àquela situação, né? Então, por que entrevistar elites políticas brasileiras, né? Como a professora Aspásia sempre dizia, é importante saber como o poder funciona, né? Então, ela foi acompanhando a trajetória das pessoas que tiveram, né, lideranças políticas, tanto os revolucionários de 30, que eram tenentes na década de 20, depois participaram da Segunda Guerra Mundial e depois também participaram do golpe de 64. Um dos lugares mais importantes do CPDOC é a sala de consulta, como explica a pesquisadora Vanessa Cavalcante. Vanessa Cavalcante, a narradora, usa um computador. Vanessa é uma mulher negra com cabelo preto comprido, traje vestido branco florido e cardigan branco. O CPDOC hoje tem entrevistas disponibilizadas em áudio, em vídeo, em texto para download, onde o usuário pode consultar da sua própria residência, e em livro. Temos também a entrevista de Ernesto Geisel. A entrevista do Geisel foi uma entrevista de quase 38 horas de duração. Várias sessões de entrevista, desde o final da década de 70 até meados da década de 80. Essa entrevista foi realizada num projeto, né, intitulado 1964, Regime Militar, e deu origem a um livro, né, de mesmo nome, né, Ernesto Geisel, e foi organizado pelo professor Celso Castro e pela pesquisadora Maria Celina de Araújo. Já tem hoje em dia entrevistas em vídeo, por exemplo, disponíveis no portal do CPDOC, e que são disponibilizadas na íntegra. O usuário não precisa mais vir ao CPDOC. Esse projeto, por exemplo, intitulado Futebol, Memória e Patrimônio, é um projeto que visa resgatar a memória, né, do futebol brasileiro a partir de ex-jogadores, jogadores, técnicos de futebol que participaram de Copas do Mundo. Então muda um pouco o perfil das entrevistas e do próprio... dessas pesquisas de história oral mudou um pouquinho em relação a, na verdade, antes políticos e agora já está olhando mais para essa questão cultural também. Com certeza, na verdade, nesse projeto do futebol, por exemplo, temos entrevistas com o Dadá Maravilha, que foi um jogador de futebol que atuou na década de 70, né, na Copa de 70. Essa entrevista é de quando? Foi no final do ano passado, em dezembro. Trecho da entrevista com Dadá Maravilha. Ele é um homem negro, calvo e traja a blusa de frio branca. Meu pai me botou no SAM, Serviço de Assistência a Menores. Depois, FEBEM, FUNABEM. Quem está interessado Verena Alberti. Em saber como as pessoas se lembram sobre o passado, sobre narrativas de experiências pessoais sobre o passado, vai trabalhar com história oral, independente de ser uma pessoa que já deixou um livro publicado ou que seja uma pessoa que não teve a oportunidade de deixar registro, né? Quer dizer, né, você pode trazer à luz, trazer para nós, para o nosso conhecimento, experiências dessas pessoas. Isso é, evidentemente, uma vantagem da história oral, né? O tema memória me levou a uma entrevista que fiz em 2009 com Jeanne-Marie Gagneban, autora do livro Lembrar, Escrever, Esquecer. Concluí que para se lembrar do passado é preciso acionar a memória. Mas como uma pessoa seleciona o que é importante sobre este passado? A memória do passado depende muito Jeanne-Marie Gagneban. do momento presente. Isto é, a memória é uma faculdade que reenvia o passado, sim, mas que não pode ser compreendida se não se reenviar também o presente daquele que lembra. Isso dá à questão da memória uma tonalidade muito mais, digamos assim, polêmica. O fato de a história oral usar como base a memória pode torná-la menos confiável que outras fontes de pesquisa? A sua pergunta eu devolveria com a seguinte questão. Sônia Maria de Freitas. O Perón se casou com a Evita e há uma certidão de casamento. Só que foi descoberto posteriormente que aquela documentação, aquele documento foi forjado. Qualquer documentação dita como oficial, ele também pode ser manipulado. A história oral é muito mal aceita José Carlos para Seda. esses grupos que estão
discutindo bem, mas é falível, hoje você fala isso, amanhã você fala aquilo, a data que você deu não é exata, o navio que você disse que o fulano veio nunca esteve no Brasil, mas é exatamente isto que interessa para a oralidade. Ou seja, esses vazios que compõem a história, que compõem as narrativas da vida, que é a nossa matéria mais importante. Entende? Quer dizer, por que alguém que conta um conto aumenta um ponto? Isso é que é ótimo. Eu quero saber não só qual é o ponto aumentado, mas por que foi aumentado. Então, a distorção sobre o passado ou a memória falha... Verena Alberti. Ela não deve ser vista como uma coisa a ser jogada fora, porque não me serve essa memória falha, porque não corresponde aos fatos, né? Não é nesse sentido, não vou jogar fora uma informação, porque eu preciso dela para entender como que essa sociedade se vê e vê o seu passado e lembra a respeito lembra seu passado. Nossa memória humana, ela é, digamos assim, Jeanne-Marie Ganeban, caracterizada por essa ligação entre linguagem, memória, história, tempo. Isso nos diferencia certamente dos animais. Mas isso faz também que nós temos uma memória mais inconsciente e uma memória mais consciente. E ela nos permite construir a nossa história. Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Reitor Sandro Roberto Valentini. Vice-reitor Sérgio Roberto Nobre. Pró-reitora de graduação Gladys Massini Cagliari. Logo do NEAD, logo da Prograde. Klaus Schliessen Jr., coordenação NEAD. Edson Carmo Inforsato, coordenação pedagógica. Maria Cândida Soares Delmasso, coordenação editorial. Elisa Tomoe Moria Schliessen, coordenação de gestão. Gladys Massini Cagliari, pró-reitora de graduação. Disciplina, Conteúdos e Didática de História. Professora autora, Tereza Malatian. Produção audiovisual, Univesp NEAD Unesp. Logo da VUNESP, logo da Fundunesp, logo da Unicel, logo da Prefeitura da Cidade de São Paulo, logo do NEAD, logo da Prograde, logo da Unesp, logo da UAB e logo da CAPES. Roteiro de áudio e descrição: Ana Maíra Samuel da Silva, Ana Virgínia Eziano Lima e Renato Costenaro. Locução: André Neri. Consultor: William Donizete Vigentin.